Amém, queridos. A internet aqui está dando um probleminha. A gente já orou, né? E aí ela caiu, mas estamos de volta, né? Gostaria que você me falasse como é que está chegando o áudio aí até você, né? Se você está nos ouvindo aí, gostaria que pudesse nos dar um retorno, dizer como está o áudio, né? Caímos aqui por causa da internet, mas estamos já de volta. Já oramos, lemos o texto, né? Mateus 6,34, e queremos destacar: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Esse é o texto que nós queremos refletir agora, queridos. É uma palavra de Jesus quando ele está ali falando sobre a ansiosa solicitude pela vida, que é algo característico do ser humano, podemos dizer assim, né? Se é uma coisa muito comum a todas as pessoas, é a preocupação, e Jesus então sabia disto, né? Se a gente for analisar, cada um de nós tem uma lista de preocupação na nossa mente, tem algo que nós realmente desejamos, precisamos, queremos que aconteça e não aconteceu ainda, e aí isso nos preocupa, né? Preocupa porque muitas vezes pensamos que não vamos conseguir, que não vamos alcançar, né? Que as nossas necessidades não serão realmente supridas, né? E Jesus sabia que a preocupação é algo comum às pessoas e naturalmente também aos seus discípulos, né? Por isso Jesus ali, ele orienta os seus discípulos a vencer as preocupações com ações positivas. E eu quero lançar uma pergunta: o que é que você faz com as suas preocupações, né? Que atitude você tem quando está preocupado, né? Primeiro, nós entendemos que Jesus orienta a não andar preocupado, mas nós sabemos que isso é uma orientação difícil de se cumprir, porque a preocupação é algo natural a todas as pessoas. Mas o que fazer quando a preocupação nos atinge? A primeira coisa que a gente precisa pensar é que a nossa preocupação não é nada a situação. Isso é fato. Porém, o nosso psicológico precisa ser trabalhado para que a gente aceite esse fato. Preocupar-se com o dia de amanhã, certo? Preocupar-se porque as coisas que desejamos não aconteceu, não vai mudar a nossa realidade hoje, ok? É ocupar-se naquilo que a gente não tem condição realmente de resolver ou de mudar, ok? Então é uma das coisas que Jesus aqui coloca. Qual é a principal preocupação na vida do ser humano? O contexto mostra que duas coisas preocupavam as pessoas daquela época: alimentação e vestuário. Essas duas coisas são básicas para a sobrevivência, para a vida humana. Tem muitas outras coisas que ocupam os nossos pensamentos, né? E que fazem parte do desejo do nosso coração, porém não são necessidades básicas para a nossa sobrevivência, mas elas fazem parte da vida. Mas essas coisas eram comuns a todas as pessoas. E Jesus diz que nós não devemos estar preocupados com estas coisas. Qual é a razão pelo qual Jesus fala isso? A razão é o fato de servirmos a Deus, que promete suprir todas as nossas necessidades. Então, o fato de servirmos a esse Deus que faz essa promessa deve ser a razão e o motivo que nós devemos lançar fora a preocupação e a ansiedade. Jesus, ele deixa bem claro no texto aqui de Mateus que Deus sabe. Esta é a razão de nós não andarmos preocupados, porque o vosso Pai Celestial sabe de todas
coisas, né? Lá no versículo de número 38 ele diz: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Então, a primeira razão que nós encontramos aqui é que aqueles que servem a Deus devem agir ou se comportar diferente dos gentios que não conhecem a Deus. Quando ele está falando de gentio, ele está falando de pessoas que não tinham o Deus de Israel como o seu Deus, ok? A segunda razão que o versículo 38 aqui, aliás, que o versículo 32, minha vista está um pouco complicada aqui, fala é que Deus sabe o que nós necessitamos de todas estas coisas. Então, o fato de Deus saber deve nos levar ao descanso, ok? Porque Ele é um Pai amoroso que promete suprir as nossas necessidades. Mas apenas isso já é o suficiente? Não. Existem atitudes positivas, como nós já falamos, que nós devemos tomar ou ter quando a preocupação chegar ao nosso coração, né? Que atitude nós devemos então realmente tomar? Primeiro, pela consciência que nós temos que Deus sabe, nós devemos então crer que Ele proverá. Essa é uma coisa fundamental para aqueles que servem ao Senhor. Mas as duas atitudes positivas que nós podemos tomar quanto à preocupação é transformar, queridos, a nossa preocupação numa lista de oração. A Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 3, é o apóstolo Pedro que está nos ensinando a lançar sobre Deus. Ele está dizendo, como é que eu lanço? Através realmente da oração, queridos. Transforme a sua lista, aliás, a sua preocupação numa lista de oração. Deus quer que a gente apresente as nossas necessidades a Ele, embora Ele sabe do que nós precisamos. O que ele está dizendo é que a gente não deve deixar que essa preocupação impeça da gente estar caminhando com o objetivo de honrar a Ele, de glorificar ao nome dEle, através desta fé, dessa confiança no cuidado dEle para com as nossas vidas. O que Ele deseja é que eu e você tenhamos um relacionamento de intimidade, aonde nos leva a confiar naquilo que Ele realmente promete na sua palavra. O que Ele realmente espera é que o meu relacionamento com Ele deve ser um relacionamento de pai e filho. O filho, quando criança, ele sabe das necessidades que tem, ele vai ao pai, e depois que ele pede algo ao pai, ele tem a confiança de que o pai vai prover. Então, nosso relacionamento com Deus é diferente do relacionamento daqueles que não conhecem a Deus. É um relacionamento de intimidade familiar, podemos assim ressaltar. E aí nós apresentamos as necessidades de família. O responsável pela família é aquele que busca suprir aquela necessidade, mas o filho, a filha, apresenta diante do pai aquilo que está precisando. Nós somos pais limitados no conhecimento, para a gente saber o que nossos filhos necessitam, né? De forma específica, muitas vezes eles precisam falar. O que é básico, nós sabemos. E, como pais, nós procuramos então suprir, seja a área de vestimenta, de alimentação, seja a área de educação, seja a área de saúde, né? São necessidades básicas que nós procuramos suprir. Mas existe algo muito íntimo, particular deles, que se eles não apresentarmos, nós não poderemos saber.
Assim, nós, através da oração, como filhos de Deus, precisamos apresentar a Deus, além das necessidades básicas, apresentar aquilo que é íntimo e que deseja o nosso coração e que também é necessário. Por isso, Jesus nos manda orar ao Senhor, né? Pedi e dá-se-vos-á. Quais são suas preocupações? Como deixar de viver ansioso? Aplique-se a oração apresentando a lista perante Deus. Sua lista não é enfadonha para Deus. Pelo contrário, Ele tem prazer de ouvir aquilo que deseja o seu coração. Ok? Essa é a primeira atitude, a atitude positiva que nós realmente devemos ter. Ok? Apresentar, transformar nossa preocupação numa lista de oração. Nessa lista você vai apresentar a Deus, vai pedir a Ele que Ele trabalhe na situação que está lhe preocupando, né? Você vai apresentar de forma específica, confiando que Ele satisfaz o desejo do coração daqueles que o agrada. Como nós podemos agradar ao Senhor? Obedecendo a sua palavra. Deus tem prazer na obediência. Pastor, mas eu tenho orado, eu tenho apresentado a Deus a minha lista de oração, né? Minhas necessidades básicas, mas às vezes eu tenho passado muita dificuldade. Por que isso? Às vezes cria uma dúvida na cabeça das pessoas que servem ao Senhor. E a palavra de Deus, ela tira toda e qualquer dúvida que nós temos. Às vezes, Deus não nos dá naquilo que nós pedimos, e às vezes é uma necessidade básica, e Ele nos faz passar por dificuldade, porque Ele quer treinar o nosso coração para passarmos por situações difíceis, tendo nosso coração contente nele, mostrando que, independente da nudez, da escassez do alimento, a sua fé em Deus não vai mudar, a sua obediência a Ele não vai mudar, você vai continuar sendo fiel a Ele, porque o seu contentamento está realmente nele, ok? Isso deve nos levar realmente a orar a Deus por um contentamento nele, apresentando nossa lista de oração e aprendendo a paciência, porque Deus usa todas estas coisas para transformar o meu e o seu caráter e para ver o que é que está no nosso coração. Se realmente nós o amamos e o servimos pelo que Ele é, ou se nós o amamos e servimos pelo que Ele nos dá. Sabe? É isso que Deus muitas vezes faz quando nós passamos por adversidade, por algumas dificuldades. Primeiro, tenha consciência, Deus sabe do que você necessita. Segundo, Ele promete suprir. Terceiro, Ele nos treina quando demora a responder a nossa oração e nos deixa passar por alguma dificuldade, para nos levar a depender totalmente dele e para provar o nosso coração, para ver se o nosso coração é totalmente dele ou se o nosso coração só é dele quando ele nos dá alguma coisa. Entenda isso, certo? Então a primeira atitude positiva é: transforme a sua preocupação numa lista de oração. Peça ao Senhor que trabalhe na situação que você está vivendo. E qual é a segunda? A segunda, queridos, é transformar a sua lista de oração numa lista de atitude. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Deus só vai fazer aquilo que eu posso fazer. Ok? Para a resposta da oração, muitas vezes Deus quer reagir a uma ação minha. E esta ação é uma ação de fé. Quando os obstáculos se colocarem diante da nossa vida,
Vamos citar aqui alguns exemplos. Moisés orou ao Senhor quando estava de frente ao Mar Vermelho. Os egípcios estavam atrás. E agora eles não tinham para onde ir. Na realidade, eles estavam num beco sem saída. E o Senhor olha para Moisés e diz: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. O que é que isso quer dizer? Qual é o exemplo mais prático que eu posso citar aqui em relação à resposta de Deus, né? Reagindo à nossa ação? Por exemplo, se você está desempregado, você não vai ficar em casa esperando que o emprego bata à sua porta. Mas o correto é você entrar em contato com seus amigos, parentes, colegas, informar a sua situação e que está procurando emprego. Segundo, é distribuir currículos, ok? Terceiro, é pedir realmente a Deus que lhe direcione. Porque às vezes procuramos empregos fixos, né? Com um salário ali realmente determinado, mas a situação não está fácil e muitas vezes Deus quer que a gente reaja àquela situação. Porque Deus nos deu entendimento e sabedoria, Deus nos deu dons, talentos, pessoas que são capacitadas em várias outras áreas, que ela pode ficar desempregada, aquele emprego fixo, mas ela pode, através de serviços autônomos, conseguir recursos para a sua casa. Então, quando o homem e a mulher agem dessa forma, Deus vai abrindo porta e vai abençoando, ok? E ele vai reagir. Então, o que você precisa é transformar a sua lista de oração em lista de atitudes. O que é que eu posso fazer? Para ajudar Deus? Não, para me ajudar, porque Deus não precisa de ajuda. Para me ajudar a alcançar. Eu tenho que orar, mas a oração está ligada a duas palavras: orar e agir. Oração, ação. Eu tenho que fazer alguma coisa. E quando eu não puder fazer nada, aí sim é tempo de me aquietar. Moisés podia fazer alguma coisa. O que é que Moisés podia fazer? Enfrentar a realidade e marchar diante do obstáculo. Por quê? A ação de fé vai levar Deus a abrir o caminho, como ele fez com o povo de Israel. O que é que você tem feito, além de orar? Você já perguntou a Deus: o que é que eu devo fazer, Senhor? O que é que eu posso fazer? O que é que eu sei fazer? O que é que eu posso oferecer para que eu possa ter condição de suprir a minha necessidade? Tem gente que se acomoda. E acomodando, fica dependendo das pessoas, da família, tá entendendo? Fica dependendo realmente da igreja. A igreja ajuda. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Havia lá na cidade de Tessalônica pessoas que, depois de que se converteu, ficavam de casa em casa, vivendo da ajuda dos outros. A ociosidade era algo comum na vida daquelas pessoas, a acomodação. Aí Paulo foi informado: tem alguns aí que não querem trabalhar não, Paulo, quer viver só de ajuda, embora tenha uma profissão, embora tenha um trabalho, né? E não estão se preocupando com isso. Aí Paulo vai e escreve dizendo: olha, aquele que não trabalha também não coma. Está dizendo: dá de comer o preguiçoso não, certo? Não, se você vai alimentar a preguiça dele. Então tem que reagir. Nós vivemos num país de oportunidades. Tem dificuldade? Tem. Mas o brasileiro é um povo que realmente consegue se adaptar às realidades difíceis, especialmente o nordestino. Ele dá um jeito de conseguir, de conquistar. Mas existe muita gente preguiçosa, existe muita gente acomodada, tá entendendo? E aí a gente precisa ter esses cuidados. Além de eu fazer uma lista de oração, Deus está mandando que eu venha também fazer uma lista de atividade. O que é que eu posso fazer? Eu não posso ficar, como disse o Raul Seixas, com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, certo? Então é importante transformar a lista de preocupação em oração
e a lista de oração em atividade. Deus vai te orientar o que deve realmente fazer. Lembra do que eu disse? O que Deus pode fazer, Ele faz. Mas o que nós podemos fazer, Deus não faz. Ele quer que nós realmente tomemos uma atitude. Se você tiver alguma ideia do que você pode fazer para resolver alguma das suas preocupações, faça, pratique. Está entendendo? Porque quando a gente transforma as nossas preocupações em orações e atitudes, Deus nos guiará no caminho da provisão. O que é que você pode fazer? E às vezes chega no limite, Senhor, não tenho mais o que fazer não. Aí é nessa hora que o milagre chega. Porque o que pertence a Deus, Ele faz. Ok? Se nós somos fiéis e nós temos nos esforçado, Deus vai realmente chegar junto. Certo? Então, o que você deve fazer é isso. Não ande ansioso. Transforme sua lista de preocupação em oração. Ok? Não fique ocioso. Transforme a sua lista de oração em atitudes. Pergunte a Deus, analise o que é que eu posso fazer. Né? Nós temos muito prazer em ajudar pessoas que são esforçadas. Pessoas que não ficam dependendo dos outros o tempo todo. A gente tem muito prazer. Mas quando a gente conhece uma pessoa que a gente está ajudando, mas a gente vê que aquela pessoa não se esforça para fazer nada, se torna um eterno dependente e pedinte, não dá prazer. Porque você vê pessoas que têm menos conhecimento, menos capacitação do que ela, e vê pessoas dando duro, conseguindo, indo atrás e ali tem sido abençoada. E quando essa pessoa está em dificuldade, aí nós temos prazer de chegar junto. Mas aquele que vive ocioso, depois que você descobre, não adianta. Você não tem prazer em ajudar. Certo? Então não ande ocioso. E nem ocioso. É preciso crer na provisão de Deus, mas é preciso fazer o que Deus quer. Aquele que crê, espera. Aquele que crê, confia. E aquele que confia, busca a direção realmente de Deus. Aquilo, queridos, que tornou motivo de oração e de atitude, não deve ser mais motivo de preocupação para você. Orando, Deus proverá. Agindo, você alcançará. Saiba disso. E quando não acontecer na hora e no tempo de Deus, entenda uma coisa. Deus está ensinando a você viver contente em toda e qualquer situação. Deus ouve a oração. Deus não ouve murmuração. Porque a murmuração é a linguagem do inferno. Se tem uma coisa que a gente se irrita fácil é conviver com uma pessoa que vive reclamando de tudo, murmurando de tudo. Tem muitos cristãos dessa maneira. Em vez de transformar sua preocupação em oração, transforma em murmuração. Se torna uma pessoa queixosa. A Bíblia diz que no deserto Israel irritou a Deus com seus queixumes e com as suas murmurações. A ponto de Deus agir mandando coisa para que... Sabe aquela questão? Eu me lembro de uma criança que não estava satisfeita com nada. Certo? E aí, com a alimentação, reclamava de tudo. E o pai fez ele comer até sair pelos dentes. Deus fez isso com Israel porque a murmuração de Israel irritou tanto Deus que Deus mandou cordoniz a ponto dele enjoar de comer carne. E aquela vida no deserto levou eles a dizer que a escravidão era melhor do que a vida liberta que Deus havia dado. Veja que situação.
Então Deus ouve oração, Deus não ouve murmuração. Apresente diante de Deus a sua lista de preocupação. Faça da sua lista de preocupação uma lista de ação. Ore a Deus, pergunte a Deus e veja o que é que você pode fazer, que habilidade você tem, que capacidade você tem. Não fique ocioso, mas apresente diante de Deus. Embora Ele saiba o que nós estamos precisando, Ele quer ouvir a gente falar. Ele quer que a gente abra o nosso coração para Ele em oração, porque isso vai nos levar a uma intimidade e comunhão com Ele, certo? Depois de fazer isso, liste as respostas que Deus vai lhe dar. E depois de listar todas as respostas que recebeu do Senhor, da oração, do suprimento, não esqueça de uma coisa: Deus tem prazer naqueles que têm um coração agradecido e que dá testemunho do que Deus fez, porque o testemunho edifica outros. Quantas bênçãos você já recebeu de Deus? Quantas você testemunhou que Deus lhe deu porque você pediu, orou em nome de Jesus e Ele lhe honrou? Nós pecamos por não dar testemunho, embora tendo o coração agradecido, mas não damos testemunho do que Deus fez por nós. Por que pecamos? Porque outras pessoas precisam ter a fé edificada e pelo nosso testemunho, essas pessoas podem realmente permanecer confiante no Senhor. Então é isso, queridos, né? Não fique preocupado com o dia de amanhã. Por quê? Deus já está lá. É interessante isso. Deus já está lá. Ele já cuidou de tudo para o amanhã. Ok? Então é importante você entender isso. Concluo aqui, orando para que Deus possa trabalhar no seu coração, na sua mente, levando você a ter uma fé tão sólida que ao orar ao Senhor, você não vá mais perder o sono por aquilo que você orou, confiante que o teu Pai sabe, que o teu Pai pode, que o teu Pai prometeu e o teu Pai celestial é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Minha oração é que você, além de transformar sua preocupação em lista de oração, confiante na resposta de Deus, é que você transforme também numa lista de ação, perguntando a Deus o que fazer, porque ao homem que teme ao Senhor, Ele o guiará no caminho em que deve escolher. Deus sabe do que você precisa. Jesus conquistou para nós aquilo que nós necessitamos, certo? E nós podemos descansar nele. Ele promete provisão para alimentação, veste, Ele promete saúde para o corpo, Ele promete paz interior, Ele promete cuidado, proteção, Ele promete guardar todos aqueles que são seus. Com essas promessas, sabendo quem Deus é, o que nos resta? Nos resta descansar. Descansar no Senhor. Dormir o sono do justo, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Amém? Deus te abençoe nesta manhã de quarta-feira. Hoje temos oração às 7h30 da noite, Igreja Batista Missionária. Tudo preparado para receber você, para que juntos possamos comungar a comunhão dos santos e adorar aquele que é digno de louvor, o Senhor da glória, esperando de forma firme, paciente e obediente o seu retorno, como Ele assim prometeu. Que você possa estar conosco às 7h30 da noite na Igreja Batista Missionária. Faça o esforço. Se você não é do grupo de risco, se você pode estar na igreja, vamos buscar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Vamos aprender do Senhor. Ok? Domingo pela manhã, escola bíblica, e à noite nós estamos também com culto
para a glória de Jesus, né? Temos culto hoje na sede, nas congregações, congregação da Coab, que fica ali na Avenida Central, congregação no bairro do Divino, que fica próximo ao colégio, ao lado do colégio 23, você pode também participar na rua principal ali do Divino, quando você vai pelo cemitério. Então você pode cultuar conosco, adorando a Deus, bendizendo o seu nome, apresentando diante dele as suas necessidades. Amém? Deus tem prazer em ouvir. Quero agradecer aquelas pessoas que estão conosco. Deixa eu ver aqui. Marrísia Ribeiro, Deus abençoe você. A Sandro também, Rogéria, a irmã Anaíde Alves, Lourinha, né? Nosso irmão Júnior, né? Seminarista, ele que faz parte da Primeira Igreja Batista. Irmão Edson, um abraço, Deus abençoe. A irmã Rogéria já falamos, a irmã Fátima Rosa, um abraço. E também nossa irmã Euda, que sexta-feira fez a live, né? Deus abençoe essa mulher de Deus, juntamente com seu marido também, que tem sido um servo fiel ao Senhor. E obrigado a você que compartilhou essa live, né? Muito obrigado a você que compartilhou, que curtiu também, né? Que mandou aí um coraçãozinho. A gente tem algumas pessoas aqui que fizeram isso, e nós queremos assim louvar ao Senhor pela vida dessas pessoas aí, né? Que curtiram, que mandaram aí um coraçãozinho. Que Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, amanhã estaremos de volta, no nome de Jesus. Tem uma mudança aqui no nosso celular, mas amanhã estaremos de volta e eu quero convidar você para conosco novamente compartilhar dessa palavra do Senhor. Quero ter uma palavra de oração, mais uma vez. Deus, obrigado por cada pessoa que ouviu esta palavra. Peço que o Teu Espírito Santo possa conceder a cada uma delas a fé para descansar nas Tuas promessas e também nos Teus cuidados. A palavra diz que o Senhor sabe que nós precisamos de todas estas coisas e que o Senhor promete suprir cada uma delas, das necessidades básicas e tudo que nós apresentamos perante o Senhor. Tu és um Pai que quer estar envolvido conosco, Pai. Que o Senhor nos ajude a buscar intimidade por meio da oração, que o Senhor nos ajude a acreditar no que a palavra diz, que o Senhor nos ajude a transformar nossas preocupações numa lista de oração, que o Senhor nos ajude a transformar nossa lista de oração em ação, naquilo que nós podemos fazer, que o Senhor nos mostre, nos dê ânimo, nos dê encorajamento, nos dê, ó Deus eterno, disposição para agir, em nome de Jesus, ó Pai, e aquilo que nós não pudermos fazer, que a gente possa, ó Deus eterno, crer no Teu poder, porque a Tua palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? A Tua palavra também diz, nada é impossível para Deus. Que o Senhor nos dê uma fé, ó Deus eterno, que seja forte, uma fé que seja consciente, racional, que o Senhor possa nos dar uma fé, ó Pai da glória, que acredite no sobrenatural, que o Teu Espírito possa nos levar a isso, Pai. Aqueles que precisam de saúde, que o Senhor esteja curando, ó Pai, no poder que há no nome de Jesus. Esta casa que foi acometida por enfermidades, pessoas que estão aí com câncer, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa curar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Tenha de misericórdia de pessoas que foram acometidas pelo Covid, que possa ser recuperada na sua saúde. Tira os medos e ansiedades de pessoas, ó Pai da glória, que estão vivendo aprisionada de forma voluntária pelo fato de que as suas emoções, a sua saúde neurológica está abalada. Deus, tenha de misericórdia dessas pessoas. Foi o Senhor que nos fez. O pecado danificou, ó Pai da glória, a nossa vida, trouxe enfermidade
na alma, trouxe enfermidade no espírito, trouxe enfermidade no corpo. Mas a tua palavra diz que Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras de Satanás, e ele o fez ali na cruz do Calvário. Que o Senhor possa trazer saúde para a vida dessas pessoas, libertação naqueles que estão envolvidos com vícios, ó Pai da glória, ó Senhor da glória, por psicotrópico, por bebidas alcoólicas, Senhor da glória, por drogas, ó Pai da glória, ilegais. Nós te pedimos uma libertação dessas pessoas, Pai. Que esta libertação elas possam encontrar em Cristo Jesus, como está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, é a tua palavra que tem poder de restaurar e de curar. Nós a ministramos dentro das nossas limitações intelectuais, mas não é o intelecto que vai fazer a mudança, a transformação. É a unção do teu Espírito. E que a tua palavra, Deus, seja, ó Pai Santo, ungida com poder no coração dessas pessoas para transformar a sua vida, seu corpo, sua saúde mental, sua saúde neurológica, sua saúde física, Pai. Que tu venha trazer provisão, abrindo a porta de emprego para o marido, para a esposa que precisa, para o filho, para a filha. Que o Senhor venha trazer provisão para a vida de cada um, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe. Amanhã estaremos de volta no nome do Senhor Jesus, se Deus assim nos permitir, tá bom? Um abraço a todos vocês.